Gravar. Vamos lá, gente. Boa noite. Vou botar todo mundo no mudo, né? Boa noite. Para quem não me conhece, sou Priscila. Eu estou trabalhando com a Doterra já tem 4 anos. E a ideia aqui é trocar uma ideia, falar um pouco sobre como a gente está vivendo hoje e como que a gente pode cuidar da nossa vida de forma natural, tá? Então, assim, eu começo a fazer essa abordagem. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar uma coisa que eu não estou aqui trazendo nada novo, nenhuma inovação. Eu vou falar de coisas que sempre existiram, né? A humanidade sempre cuidou da saúde de forma natural. As civilizações sempre usaram as plantas, né? Para cuidar da saúde. Não existia remédio antigamente. Então, a ideia mesmo daqui é a gente resgatar um conhecimento que sempre existiu. Não estou trazendo nenhuma inovação, simplesmente relembrar alguns conhecimentos. Então, como que a gente cuida da nossa saúde hoje, né? A gente tem alguma questão, a gente procura um médico, óbvio, e ele diagnostica a doença e prescreve a medicação, a droga, né? Então, hoje a gente está nesse ciclo, né? Do homem produzindo, tratando sintoma, e normalmente, se não todos, mas a grande maioria dos medicamentos hoje possuem efeitos colaterais. Então a gente não consegue sair desse círculo aqui, né? Porque os efeitos colaterais permanecem, a gente procura outra droga e está sempre buscando melhorar, e a impressão que se dá é que afunda muito mais, né? Piora ainda mais, né? E quando a gente vai para uma abordagem natural e quando a gente passa a nos olhar de forma holística, a gente não é só corpo, a gente é corpo, mente, espírito, né, emoção, sentimento. Então, quando a gente passa a nos olharmos assim de uma forma holística, a gente pode sim cuidar da saúde de forma natural e às vezes uma questão do nosso corpo tem algum fundo emocional. Então, se você vai na causa que é a emoção e cuida, fazendo tratamentos aromáticos, você vai na raiz do problema. Então, a gente está falando aqui de a natureza produz, trata a raiz, né? Vai na raiz do problema e atende às necessidades do corpo, tá? Então, vou falar um pouquinho do que são os óleos essenciais. Gente, na natureza, as plantas que tem aí no mundo, né? Existem algumas que são chamadas de plantas aromáticas. São plantas que possuem os óleos essenciais que têm o papel de protegê-las na natureza, né? É o sistema de defesa delas na natureza. Então, tem exemplo, hortelã-pimenta, manjericão, alecrim. Se você arranca uma folhinha daquela, o aroma que você sente é o óleo essencial exalando, né? E tentando ali, você arrancou a plantinha, tentando se regenerar, ou se aquela plantinha for atacada por algum mal, algum vírus, alguma bactéria, ela vai exalar aquele aroma, que também tem outras funções, não só de proteger, mas também de atrair os insetos para polinização. Olha que interessante, tem plantas também que repelem os insetos, né? Porque dependendo da planta, os insetos vão comer as folhinhas, então existem os óleos essenciais também para repelir e para atrair. Então, depende. A natureza é tão perfeita que ela sabe exatamente o que ela precisa. Então, os óleos estão ali para defender e para mantê-las, né, procriando. E os benefícios que trazem ali para aquela plantinha também traz para o nosso corpo, porque a gente também é feito das mesmas compostos químicos que essas plantas são feitas, o nosso corpo é feito, células e moléculas. E quando a gente exala, ou passa um óleo, ou ingere um óleo, que depois eu vou falar que os óleos essenciais também podem ser ingeridos, você está nada mais, nada menos do que colocando para dentro do seu corpo, seja das 3 formas, substâncias 100% naturais, que interagem perfeitamente com as nossas células, porque veio tudo na natureza. Então, você não vai ter efeito colateral, você vai... aqueles compostos químicos sabem exatamente o papel de cada um dentro do nosso corpo, então os óleos só trazem benefícios, vamos dizer assim.
Só para vocês terem uma ideia, quando eu estou presencial, eu boto uma gotinha desse olhinho de peppermint na mão de cada uma de vocês, mas infelizmente a gente está na pandemia, tem que fazer tudo online, então eu vou tentar descrever. Isso aqui é o óleo de hortelã-pimenta. Se você pingar uma gotinha na tua mão, o cheiro dele é fantástico. Primeiro que é a menta, né? Eu toco o céu da boca também, não vou fazer agora porque eu acabei de comer uma faixinha. E ele abre as nossas vias aéreas, ele tem aquele frescor quando passa aqui na nuca, a nuca fica fresquinha, ele refresca o nosso corpo. É um óleo que quando a gente abre as nossas vias aéreas, a gente respira melhor, então oxigena o nosso cérebro. Então, só para vocês terem uma ideia do quão concentrado é um óleo essencial, uma gota da hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de menta. Então, quando a gente fala de usar gotas, é gotas mesmo que nós temos que usar. E dependendo do caso, por exemplo, um bebê tem que diluir num óleo vegetal, um idoso, em contato com a pele é sempre bom diluir, porque eles são muito concentrados, então pode causar alguma sensibilidade, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por que os óleos da doTERRA? Então, só para falar um pouco dessa empresa, os óleos essenciais estão aí à disposição, existem várias marcas, mas é muito importante a gente saber a origem de cada óleo, né? E a forma como esses óleos foram destilados. Só um exemplo assim, se um óleo essencial for destilado num recipiente de cobre, por exemplo, ele solta metais pesados e aquele óleo que a gente teoricamente está comprando, achando que vai trazer benefícios para a nossa saúde, se ele foi destilado num recipiente não adequado, você, ao invés de estar cuidando da sua saúde, você está colocando para dentro, de repente, substâncias químicas que você metais pesados que você não quer, que o nosso corpo não expele. Então, é muito importante saber a origem e a forma como essa empresa está destilando. E a doTERRA, ela é muito transparente nesse quesito. Então, o objetivo da doTERRA, o médico que fundou essa empresa, ele queria trazer para o mundo, né? Ele queria fundar uma empresa onde tivesse os óleos essenciais mais puros, destilados da forma mais eficaz para trazer o que há de melhor em potência e eficácia de cada plantinha. Então, é a primeira empresa que criou o certificado de pureza chamado CPTG, Certificado de Pureza Testada e Garantida, tá? Eu acho muito importante falar isso, porque às vezes a gente fala de óleos essenciais, então fica aquela coisa genérica e às vezes manda uma mensagem: ai, Pri, você falou que a lavanda faz isso, 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 não funcionou, mas você usou a lavanda da doTERRA? Não, eu comprei. Infelizmente, eu não posso falar por outras empresas. Eu sei que a doTERRA é eficaz porque ela não bota no mercado depois de passar por todos os testes. Então, quando a gente fala de alguma propriedade, quando a gente fala de alguma questão que determinado óleo vai ajudar, eu falo pela empresa que eu conheço, que é transparente, que você pega um vidrinho desse, tem um número de um lote, que se você colocar num site chamado source2you.com, você vai ver o teste que está na tua mão. Tamanha transparência que essa empresa quer passar para o consumidor. Para você ter o que há, para você conseguir a potência máxima e eficácia máxima dessa plantinha, você necessariamente precisa tirar essa planta, essa matéria-prima, do habitat natural dessa planta. Por quê? É ali que ela vai ter todas as propriedades inerentes àquela planta. Então, a doTERRA sabe disso, a doTERRA vai no habitat natural de cada plantinha dessa, ela faz parceria com agricultores locais, então são regiões assim onde aquela planta já é destilada há, às vezes, centenas de anos, que é aquela tradição daquelas comunidades são passadas de pai para filho, e a doTERRA faz questão de fazer parceria com esses tipos de agricultores, primeiro porque é uma empresa que busca esse lado social também, ela prefere fazer contratos com pequenos agricultores locais e levar qualidade de vida e melhorar a vida dessas pessoas nos lugares mais remotos do mundo, do que fazer contrato com fazendeiros grandes, com intermediários, que muitas vezes ficam com a maior parte do dinheiro e essas pessoas não têm acesso, não têm retorno daquele trabalho. Então, é uma empresa que se preocupa muito com a parte social. Eu gosto de falar isso porque foi um dos motivos que me fez me apaixonar pela essa empresa, né? Eu acredito muito em energia, e quando a gente compra um vidro de óleo essencial, por exemplo, de lavanda, eu gosto de falar do exemplo
do olíbano, que é nativo da Somália, uma região da África muito pobre, mas que quando você compra um óleo, você sabe que a doTERRA está ali fazendo um trabalho social junto àquela comunidade. Tem tribos que não se falavam e a doTERRA uniu aquelas tribos para comprar a matéria-prima e eles, toda a comunidade ter acesso, melhorar a qualidade de vida daquelas crianças, daquela população. Então, assim, falando energeticamente, um vidrinho de óleo essencial que a gente compra não só está trazendo saúde para a nossa família, que é a nossa intenção, saúde natural, mas também levando qualidade de vida para quem está tirando aquilo da Mãe Terra. Então, é um ciclo, né? Uma energia muito boa que corre em todas as fases de produção, de destilação e da comercialização até o final, que a missão final é levar saúde natural. Então, é muito bonito, né? Você saber que existe, sim, uma empresa que tem toda essa preocupação do início ao fim da produção. Esse vidrinho aqui, Hope, que é esperança em inglês, é uma mistura de óleos essenciais que traz esse sentimento de esperança, né? O uso dele é tópico, vem um roll-on pronto. Toda a verba dele é destinada para a Fundação Healing Hands, que combate o tráfico sexual de crianças ao redor do mundo. A doTERRA já doou mais de 500 milhões de dólares para essa ONG, que faz esse trabalho incrível. Então, assim, eu gosto muito de falar de como esses óleos são retirados da natureza e de como a doTERRA se preocupa com o bem-estar do mundo de uma forma geral, e principalmente das crianças que são os seres mais indefesos, né? E que, infelizmente, ainda existe essa maldade ao redor do mundo. Por que eles são tão eficazes? Como eu falei, eles são substâncias altamente voláteis. Eu vou abrir aqui um vidrinho de malaleuca. Só de abrir, gente, o aroma tá aqui no ar, tá? Só de você abrir o vidro de malaleuca. Então, eles são voláteis. Eles evaporam. Se você não fechar bem, ele evapora. Eu sempre falo isso. Eu perdi um cardamomo inteirinho porque ele não estava bem fechado. Ele simplesmente evaporou. Então, essas moléculas, elas são tão pequenininhas, tão microscópicas, que elas penetram facilmente nas nossas células. Então, se você está com alguma questão, por exemplo, que independente do momento que a gente está vivendo, quando a gente fala de alguma questão e vai no médico, ele fala, é virose, espera passar, né? O ciclo do vírus. Estou falando de todos os vírus, tá, gente? Não só do que está aí presente no mundo. E aí a gente tem que tomar bastante líquido, fazer repouso, porque é o corpo que tem que reagir àquilo. Mas quando a gente usa os óleos, seja aromaticamente, seja topicamente ou internamente, essas moléculas elas vão penetrar nas nossas células e levar esses nutrientes para fortalecer a célula a combater aquele mal que está nos causando. Então, eles são eficazes primeiro, que são da natureza, nosso corpo também é natural, então eles interagem e penetram no nível celular, coisa que nenhum remédio sintético faz. A gente pode usar dessas três formas. A aromática aqui, por exemplo, é um difusor, tá? Olha só, esse é o difusor, a gente bota 4 gotinhas aqui, já é o suficiente para um ambiente como esse aqui, já está levando as moléculas dos óleos. Eu estou aqui respirando capim-limão. Capim-limão tem um cheiro maravilhoso, que, dentre outras coisas, assim, a parte emocional dele é para trazer harmonia, paz. É o que a gente está precisando hoje, né? Acho que o mundo está precisando disso. Você não tem um difusor? Pinga uma gotinha do óleo na tua mão e esfrega uma mão na outra e inala. Eu gosto muito de fazer isso com a lavanda, quando você está sentindo muita ansiedade. Faz isso com a lavanda, é maravilhoso. Uma dica que eu dou para quem sofre de ansiedade, tem transtornos assim, palpitação, pega a lavanda, não precisa nem gastar a gotinha, deixa aquele aroma penetrar no teu corpo. Já dá aquela acalmada, tá? Topicamente, como é que a gente faz o uso tópico? Você dilui com algum óleo carreador, que pode ser o óleo de coco da doTERRA fracionado. Esse óleo de coco da doTERRA, ele não tem cheiro de coco, ele não solidifica como os óleos de coco que a gente usa na cozinha, e você pode fazer esses rolõezinhos, eu chamo de sinergias, né? A gente vai fazer uma sinergia para determinada condição, tá? Eu sei que é muita informação que a gente está falando agora, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo mais, tá, gente? E alguns óleos da doTERRA você pode sim usar internamente. Se você for começar a pesquisar, estudar um pouco sobre a aromaterapia, você vai ver que tem linhas, por exemplo, a linha inglesa diz que não pode ingerir.
Já a linha francesa diz que aceita a ingestão. Mas vamos pensar, gente, se a gente está falando de produtos naturais, a gente está falando do óleo essencial de limão, do manjericão, do alecrim, que são alimentos que a gente ingere normalmente, e se a gente sabe que aquele óleo veio de uma empresa séria, que se preocupa com a pureza daquele produto e com a destilação adequada, por que não ingerir? Por que a pessoa pode tomar uma lata de Coca-Cola e não pode tomar uma gotinha de limão? Então, assim, para a gente refletir mesmo, né? O limão tem propriedades maravilhosas que eu vou falar dele. Então, a gente pode sim ingerir os óleos essenciais, não todos, claro. Por exemplo, o eucalipto não pode ser ingerido, mas a doTERRA no Brasil chama os óleos que podem ser ingeridos de aromas naturais. Então, eles vêm vazados em vidrinhos de 5 ml que podem ser usados internamente. O Dr. Hill diz que até 25 gotas uma pessoa pode usar os óleos essenciais por dia, até 25 gotas. Ele fala de uma forma geral, seja aromática, tópica ou interna. Então, assim, a gente usar o bom senso, né? Como que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? E dependendo da condição de cada um, depois eu gosto de fazer um atendimento personalizado com cada um para entender o que cada um precisa. Então, eu vou falar aqui rapidamente um pouco de cada olhinho desse, só para vocês terem uma noção da quantidade de possibilidades, as infinitas possibilidades que esses óleos nos dão, né? Hortelã-pimenta, já até falei um pouco dele. Deixa eu beber uma água aqui. Hortelã-pimenta abre as vias aéreas, tem propriedades de refrescar o nosso corpo, então pode ser usado para baixar uma febre, por exemplo. Quando a gente fala de abrir as vias aéreas, a gente oxigena o nosso cérebro, então melhora foco, concentração. Então, depois do almoço, você está naquela moleza assim de ter que voltar a trabalhar, fazer uma gotinha do peppermint, inalar, passar na nuca, já dá aquela despertada. O peppermint tem outras propriedades interessantes que eu andei estudando sobre ele. Ele tem propriedade de regenerar nervos danificados, então problemas no sistema nervoso. É um óleo bem interessante para diversas questões. Ele está presente para a saúde do músculo, por exemplo, ele está presente numa mescla chamada Deep Blue, então ele também atua ali na qualidade da saúde muscular e das articulações. Para dor de cabeça, você pode botar uma gotinha na têmpora. Assim, estou falando só das coisas que eu estou lembrando, mas se você fosse aprofundar de cada olhinho desse, ver os estudos científicos que tem, né, num site chamado PubMed, é infinito, assim, é muita coisa interessante. A lavanda. A lavanda também é outra que, se você for pesquisar determinadas condições, você vai ver que ela está presente em quase tudo. Ela também é bom para febre. Eu gosto muito de indicar lavanda para o bebê, aquele bebê que não dorme à noite. Então, uma gotinha diluída em 10 ml, fazer uma massagenzinha no pé, ao longo da coluna. Você vai ver que o bebê vai dormir, que é uma tranquilidade. Uma gotinha numa banheirinha de aguinha morninha é maravilhoso. A lavanda também é antisséptico, então queimou, feriu, tá com aquela bolha, uma gotinha da lavanda já dá aquela aliviada. Para ansiedade, gente, o uso aromático desse óleo é maravilhoso para trazer aquela paz, aquela tranquilidade. Pessoas que têm insônia, dificuldade para dormir, bota a lavanda, umas 4 gotinhas no difusor. Ah, Pri, eu não tenho difusor. Faz uma massagem nos seus pés antes de dormir. Até um ritual, né? Às vezes a gente não tem aquele ritual antes de dormir. Eu não sei se vocês fazem alguma oração antes de dormir, aquele momento que você vai cuidar de você, passar uma gotinha, pingar uma gotinha no travesseiro, passar nos pés. Ela é fantástica para relaxar. Queimou também, falei já na ferida. A lavanda está presente para um monte de condição também, ela é maravilhosa. O limão é um detox natural, né? O limão promove aquela limpeza no nosso corpo. Quando a gente toma 2 gotinhas de limão num copo d'água, ou bota naquele vidro de água que você toma diariamente, a gente tem que tomar pelo menos 2 litros de água, e vai tomando limão, ele é diurético, então faz aquela limpeza nos rins, controla o pH do nosso corpo. É um antioxidante super potente. Quando a gente fala em ingerir plantas que são antioxidantes, a gente está falando de prevenção, né? O que eu posso colocar para dentro do meu corpo que vai diminuir, retardar o nosso envelhecimento? O limão uma das plantas que promove isso. O limão também pode substituir vários produtos de limpeza da nossa casa, tá?
Então, se você quer realmente fazer uma substituição dos produtos químicos, que muitas vezes causam efeitos colaterais na gente, causam mal, né, para a respiração, para várias questões, o limão é uma excelente opção para fazer um spray para limpar a bancada da cozinha, vidro, ele é maravilhoso. Melaleuca é um bactericida natural, fungicida, excelente para fortalecer a unha. Para mulheres que têm candidíase frequente, você pode fazer depois da higiene íntima, um banho de assento com 4 gotinhas numa banheirinha morna. Você pode pingar uma gotinha no Carefree para mesmo cuidar dessa parte íntima, que muitas vezes a mulher tem aquilo crônico e os óleos essenciais, já ouvi vários relatos de pessoas que conseguiram resolver essas questões. Para prevenção de piolho, para caspa, você pode acrescentar ou no seu shampoo ou fazer um roll-on para aplicar no couro cabeludo. Questõezinhas de pele, assim, ferida também, eu gosto de misturar lavanda com melaleuca, mas assim, eczemas, essas coisinhas de pele, no melaleuca é maravilhoso, espinha, acne, tá? O frankincense, gente, como eu falei lá no início, os óleos sempre foram usados, né, durante a humanidade sempre usou, e o frankincense é um dos óleos bíblicos, né, que está na Bíblia. Quando Jesus Cristo nasceu, ele ganhou mirra, olíbano e frankincense, que é mirra, olíbano e ouro. O frankincense é o olíbano. Então, ele é um óleo muito especial. Ele, só para vocês terem uma ideia, se você misturar o frankincense com qualquer outro óleo, você está potencializando as propriedades desse outro óleo. Então, ele é muito, ele é muito potente. Uma das propriedades dele melhora o funcionamento celular, então não precisa falar mais nada, né? Um óleo que melhora o funcionamento das suas células é um óleo que melhora tudo, né? E é um óleo que eu gosto muito ele é divino, eu falo que ele é divino, mas aí entra mais crença, mas é porque ele melhora o funcionamento cerebral, e eu acho que quando a gente está presente com a mente funcionando perfeito, a gente se liga ao divino, né? A gente se conecta com esse todo e é o que a gente precisa hoje. Esquecer as preocupações, simplesmente estar presente. Então, e isso nada mais é do que a gente botar a nossa mente funcionando perfeitamente. E quando a gente fala de um óleo que melhora o funcionamento da célula, melhora o funcionamento dos nossos neurônios, e é um óleo fantástico para você fazer meditação, para melhorar a sua intuição. Você pinga uma gotinha no chakra coronário, no terceiro olho, na testa. Eu adoro esse óleo de frankincense. Tem vários estudos científicos deles sobre que ele é antitumoral, né? Por quê? Se você fala de um óleo que melhora o funcionamento da célula, é um óleo que ajuda na apoptose, né? Do corpo eliminar aquela célula que já não está mais funcionando bem. Então, ele ajuda a eliminar. Então, por isso que ele tem várias comprovações científicas de ter propriedade antitumoral. A copaíba é um anti-inflamatório natural super potente. Ela é nativa da Amazônia, aqui do nosso Brasil, né? Tem 4 espécies de copaibeira na copaíba da Doterra, porque essa empresa ela quer buscar o que há de melhor em cada planta. Então, é um óleo que melhora, que atua também de forma preventiva, melhora as células presentes no nosso sistema nervoso central, que eu costumo comparar ela como se ela lubrificasse os nossos neurotransmissores, né? A gente vive, a gente fala, a gente pula, a gente corre, porque a gente tem um sistema que chama endocannabinoide que faz tudo funcionar. Por que eu levanto um braço? Porque algum neurotransmissor do meu cérebro mandou levantar e está tudo funcionando, por isso que eu consigo levantar o braço. E a gente só percebe que ela está com defeito quando vem um Alzheimer, um Parkinson, e lá na velhice, né? A gente não vai perceber agora, jovem, que o nosso neurotransmissor não está funcionando. Mas como é que eu posso prevenir isso? Como é que eu posso ficar velhinha, com saúde, com bem-estar, com a minha cabeça funcionando? Se eu botar para dentro do meu corpo algo que vai ativar o sistema anti-inflamatório do meu corpo, que vai lubrificar esse sistema nervoso central, e existem substâncias dentro da copaíba que promove esse melhora o funcionamento, ativa o sistema anti-inflamatório do nosso corpo, que às vezes você nem sabe que tem alguma inflamação, o corpo está ali funcionando perfeitamente, porque a gente está jovem,
Mas quando você leva para o teu corpo compostos químicos que vão atuar ali, você está ajudando o teu corpo a trabalhar melhor e a longo prazo você vai prevenir uma série de doenças que poderiam surgir mais na velhice. A tangerina é um excelente... Todos os cítricos, gente, a laranja, a tangerina, o limão, eleva o nosso humor, né? Quando a gente respira essas moléculas, a gente leva os óleos diretamente para o nosso cérebro, que atua no sistema límbico. Então, um aroma é capaz de mudar o seu humor. Se você está ali desanimada, cheira uma laranja, né? Também pode ingerir a laranja, mas só de você sentir o cheiro da laranja e da tangerina já está resgatando, né, aquele sentimento é um aroma que dá alegria, traz aquela alegria, né? A tangerina e a laranja diz que resgata a nossa criança interior. E é importante a gente estar sempre com aquele sentimento daquela criança. Eu falo para a gente relembrar o primeiro dia de férias, quando a gente é criança, sabe aquele sentimento? Ah, acabou, estou de férias, passei de ano. É tentar viver essa vibração, que aí a gente se conecta ao divino e tudo flui. Resgatar mesmo a criança. E o cheirinho da tangerina, da laranja, do limão promove isso, tá? O ongar... e agora eu vou voltar aqui. Aqui eu falei de óleos puros, né? Hortelã-pimenta puro, lavanda puro. Agora eu vou falar de algumas misturias que a doTERRA tem para alguma questão específica, algum sistema específico do nosso corpo. O OnGuard é uma misturinha que ajuda no nosso sistema imunológico. Ali dentro tem laranja, alecrim, eucalipto, canela, o cravo. O cravo é mais antioxidante ainda do que o limão. Então, é um olhinho que, se você usar diariamente, você vai estar fortalecendo o seu sistema imunológico. O Zengeste é uma mescla para atuar no nosso sistema digestivo, tá? Para quem está acostumado a tomar omeprazol, Sonrisal, todos aqueles remédios para o estômago, é um óleo maravilhoso, tem gengibre, tem hortelã-pimenta. Você vê que a hortelã-pimenta está em um monte de coisa, né? Para a parte muscular, para a parte digestiva também ele é muito bom. Se você está enjoada, cheirar a menta, o limão também diminui aquele sintoma da náusea. E o Zengeste tem gengibre, anis também, que também ajuda no nosso sistema digestivo. Então, são todas as plantas que promovem uma boa digestão. E aí, quando eu falo de digestão, estou falando também da parte do intestino, né? Seja para o intestino preso, seja para o intestino solto, o Zengeste equilibra, esses óleos equilibram tudo, né? O Deep Blue é a mesclinha que é para os músculos e articulações, tá? Então, malhou, ficou com aquela fadiga muscular ou tem aquela dor crônica na coluna. Ele tem em formato de pomada também, a doTERRA tem ele em formato de pomada. Ele é muito bom. É uma mistura de óleos que também trazem saúde para o músculo. Ele dá uma sensação de frescor, de gelo, né? É como se você botasse o teu músculo num balde de gelo mesmo. O Brief é uma mistura que melhora o nosso sistema respiratório. Também eucalipto, cardamomo, folha de louro, hortelã-pimenta, olha ele aí de novo, hortelã-pimenta está em tudo. Então, abre as vias aéreas, então a criança está congestionada, passa no peitinho, no pulmão, pode passar um pouco na beirada do nariz. Quando passar topicamente, eu sempre recomendo diluir, porque realmente eles são muito fortes. O Balance é uma mistura de óleos essenciais de troncos e raízes das plantas que trazem um equilíbrio emocional para o nosso corpo. Só para vocês fazerem uma analogia rápida aqui, gente, eu estou falando um monte de coisa, várias coisas, então só para vocês lembrarem, que eu acho que fica fácil de lembrar. Eu quero um olhinho para o sistema respiratório, são os óleos que vêm das folhas, né? Eucalipto, cardamomo. Eu quero um olhinho que me dê energia, são os óleos que vêm dos frutos. Eu quero um olhinho para equilíbrio hormonal, são os óleos que vêm das flores, que é o aparelho reprodutor da planta. Eu quero um olhinho para minha emoção, eu estou desequilibrada, pego dos troncos e raízes para trazer para o presente, para aqui e agora. Então, assim, cada parte da planta, se você comparar com a gente, você vai meio que intuitivamente saber para que serve cada óleo. Da flor também, além do sistema reprodutor, também para a pele, para tirar as imperfeições da pele, que é a salve-clareia, ylang-ylang, camomila romana, lavanda, que vem da flor.
E esse aqui vem das raízes e troncos para trazer esse equilíbrio e a presença, né? E como a doTERRA é uma empresa que cuida da nossa saúde e não só tem os óleos essenciais, mas também ela tem essas vitaminas que ela criou para botar os nutrientes e sais minerais necessários para o nosso corpo viver bem, né? O que o nosso corpo precisa dentro dessas cápsulas tem exatamente o que o nosso corpo precisa para a gente ter energia, disposição para o dia fluir, né? E o ômega 3. Então, esse pacote aqui com essas duas vitaminas é o suficiente para trazer esse equilíbrio que o nosso corpo precisa, os nutrientes que o nosso corpo precisa para vivermos bem. E para finalizar aqui, eu gosto de falar de que saúde, gente, não é só uma coisa, né? Falar de saúde, eu acho que são vários pilares. A gente precisa falar um pouco de cada pilar e eu peço que cada um de vocês faça uma avaliação de como está esse pilar. Então, ter uma boa alimentação, né? O que é ter uma boa alimentação? Eu gostei muito de um cara que eu assisti, ele falou assim, é desembrulhar menos e descascar mais, né? Simples assim. Aí você sabe que você está se alimentando bem. Exercitar atividade física pelo menos 3 vezes por semana, então a gente precisa se exercitar para ter qualidade de vida. Ter um bom descanso, então é importante que a gente durma bem. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de dormir, às vezes acorda no meio da madrugada e não consegue mais dormir, sofre de insônia, então é importante a gente permitir que o nosso corpo tenha um sono profundo, até para as nossas células se restabelecerem para o dia seguinte fluir, né? Administrar o estresse. O que é administrar o estresse? Não tem como, né? Sumir do mundo. Então, assim, tentar filtrar, né, as coisas que vêm até você. Gente, o mundo está ao caos. Se você ficar na frente da televisão, acabou. Se você deixar receber aquelas notícias e deixar se contaminar com aquilo, pelo amor de Deus, gente, filtre o que vocês recebem. Eu sei que não é para vocês ficarem alienados, mas receba aquela notícia e não deixe aquilo entrar e causar todos os danos. Aconteceu alguma coisa que afetou diretamente você. Tenta separar do problema, enxergar ele de cima, como se você não fosse o problema. São métodos que eu comecei a usar comigo e eu tento passar essas dicas para vocês, porque no momento em que a gente se desespera ou deixa aquele problema incorporar, é quando começa a eliminar aquela, né, cortisol, né? E aí pronto, aí desequilibra tudo, aí vem a doença, aí vem o estresse. Então, assim, é importante a gente separar do problema, por mais que a gente esteja nele, para a gente poder achar a solução e manter esse equilíbrio, né? Reduzir acúmulos tóxicos, a gente está o tempo todo ingerindo coisas tóxicas, então tendo contato com produtos tóxicos, é importante a gente fazer sempre um detox natural no nosso organismo, então, e cuidar de pessoas conscientes, o que eu posso botar para dentro do meu corpo para que eu tenha uma saúde por mais tempo, maior longevidade, com qualidade de vida. Então, a doTERRA meio que sugere para cada etapa dessa os óleos essenciais, são só sugestões. E, claro, gente, cuidados médicos proativos, não deixar de ir ao médico todo ano e fazer os exames preventivos, tá? Pri, eu adorei tudo. E como que eu faço para ter acesso a esses produtos? Então, a doTERRA você pode comprar esses produtos com quem te convidou, né? Comprando no varejo. É a melhor opção? Não. Por que você quer pagar mais caro se você tem a opção de comprar mais barato? Você pode se tornar um cliente preferencial e ter acesso a todos esses produtos com 25% de desconto. Como, Priscila? Pagando uma anuidade, gente, é anuidade, não é mensalidade. É por ano, R$90 e tem acesso a todos os produtos com desconto. E depois de um ano tem uma renovação de 75, mas você ganha um hortelã-pimenta de 15 ml, que custa mais de R$100. E você também pode ser um consultor de bem-estar, querer levar isso para várias pessoas e você vai ter acesso aos descontos. E a forma de um consultor de bem-estar entrar e de um cliente preferencial entrar é igual. A forma de se tornar membro da doTERRA é idêntica, pagando R$90. Mas a doTERRA também dá a opção de você ficar isento desses R$90, não pagar os R$90 caso você adquira um kit de cadastramento. Depois eu vou falar desse programa de lealdade aqui, porque você se tornando membro, seja como cliente ou consultor de bem-estar, e se tornando
fiel à empresa, que também é opcional, mas se você se tornar fiel, Pri, me apaixonei por esses óleos, eu quero isso para minha vida, porque realmente eu não estou aqui vendendo óleo, eu estou vendendo um estilo de vida, que é o que eu posso fazer para melhorar minha saúde física, emocional e mental, e ter longevidade, ter qualidade de vida. A ideia é essa. Então, a gente fala do programa de lealdade, que você vai acumulando pontos à medida que você vai comprando, é como milhas, né? Quanto mais você compra passar, viaja, mais você ganha em passagens para viajar mais, né? Então, depois eu posso explicar, porque também é muita informação para uma primeira apresentação, mas ele existe, só para vocês saberem. Então, como eu ia falando, ou você paga os 90 e tem acesso a todos os produtos com desconto, ou a doTERRA te isenta desses 90, você não precisa pagar os 90, caso você se cadastre com um kit de cadastramento. Que a doTERRA criou esses kits pensando exatamente em todos os sistemas do nosso corpo. Então, ali tem óleos que desde a parte emocional, para relaxar, para ansiedade, para dormir, imunológico, articulações, respiratório. São 12 óleos, praticamente os que eu falei, tá? Esse primeiro custa 690, pode parcelar em até 3 vezes. Todos os kits você pode parcelar em até 3 vezes. Esse vem em vidrinhos de 5 ml. Esse kit daqui é o kit AromaTouch, que é uma técnica desenvolvida pelo médico que fundou a doTERRA. Ele quis desenvolver uma técnica que as pessoas chamam de massagem, mas não é massagem. É uma técnica que você aplica 8 olhinhos ao longo da tua coluna e que traz aquela homeostase, equilibra o teu corpo, né? Você passa 8 óleos que vem nesse kit, que é o Balance, a Lavanda, o On Guard, o Malaleuco, o Deep Blue, o AromaTouch e o Peppermint Wild Orange, todos na coluna, tem todos os movimentos das mãos específicos. E dura uns 25 minutos, é uma técnica que traz um equilíbrio para a pessoa, né? A pessoa sai ali meio que renovada. E esse kit vem com os olhinhos da técnica, vem com o difusor e vem com o olhinho de coco. Eu gosto muito desse kit, gente, porque ele é bem completo, né? E quando a gente fala de usar os óleos, a gente precisa ter um difusor, é a forma mais rápida da gente usar. Eu falei tantos benefícios, aí quando o kit chega, a gente, ai caramba, para que é cada óleo? O difusor não tem erro, todos os óleos a gente pode usar aromaticamente, bota 4 gotinhas e você já está ali se beneficiando do óleo. Por isso que eu gosto que a pessoa tenha o difusor, quando está começando principalmente, que é a forma mais rápida e fácil de usar. E vem com óleo de coco para a gente fazer as diluições e usar ele topicamente, os óleos topicamente. Pode parcelar em 3 vezes também. Esse kit aqui, gente, é exatamente igual ao primeiro, ao Brasil, mas ao invés de vir em vidros de 5 ml, que é o do Brasil, vem em vidros de 15 ml, assim. Então, aqui tem em torno de 80 gotas, aqui tem em torno de 240 gotas. Aqui até tem mais, né? Um pouquinho mais do que isso que eu falei. Eu estou falando de um kit que é 3 vezes mais óleos do que o primeiro, mas não é o triplo do preço. E vem com difusor. Então, o difusor nesse kit sai praticamente de graça. E ele sozinho custa mais de R$300. Então, assim, falando em custo-benefício, eu gosto muito desse kit, porque ele é muito completo e ele vai durar muito, entendeu? Ele vai durar muito porque realmente tem uma quantidade de óleos. Quando a gente fala de usar os óleos essenciais ao longo do dia, eu falo de gotas, então é um óleo, é um kit que dura muito. O único óleo que não tem na versão de 15 ml é o Deep Blue. Então eu gosto muito desse kit, eu acho que ele é custo-benefício falando, quem pode investir na saúde, esse kit aqui, ele é fantástico. E esse é o sonho de consumo. Esse kit vem com... Não são todos, gente. A doTERRA tem muito mais produtos do que isso. Tem as vitaminas, tem o óleo de coco, tem essa caixinha linda para a gente organizar. Tem o shampoo e condicionador também à base de óleos essenciais, que é incrível. Tem a pasta de dente livre de flúor. O Deep Blue em forma de pomada, eu falei que ele tinha em forma de pomada. O difusor, esse creme hidratante que também é neutro para você fazer suas misturinhas lá dos óleos que você precisa para usar topicamente. O Persistence, que é uma mesclinha para enxaqueca fantástica. E todos esses óleos aqui, que não vou falar de todos, mas aos pouquinhos, se vocês escolherem esse kit, a gente ensina um pouquinho de cada um. E se vocês se cadastrarem hoje, como eu estou participando de um clube de incentivo,
E a doTERRA dá um brinde. Então, qualquer kit que você compre, você vai ganhar o Citrus Bliss. Qual é o Citrus Bliss? É uma mescla que vem os cítricos que elevam o nosso humor, que traz esse bem-estar, que é tudo que a gente está precisando, trazer energia. Qualquer kit que você compre, cadastrando hoje, você vai ganhar o Citrus Bliss de 15 ml. E se comprar aquele kit mega top de 400 pontos, que é o último que eu mostrei, além do Citrus Bliss, você ganha o Petit Grain, que é como se fosse a lavanda para o homem, né? Ele relaxa também. Eu confesso que esse óleo ele é diferente, não é o tipo de óleo que eu uso com frequência. A doTERRA tem tanto óleo, gente, que nem a gente que está há 4 anos, você vê, eu não tenho muita experiência com ele. Eu pesquisei mesmo para falar aqui para vocês, eu confesso que eu nunca usei ele, vou até passar a usar, mas eu entendi que ele é tipo a lavanda é mais feminino e esse seria mais para o masculino, entendeu? Mas depois eu vou pesquisar mais sobre as propriedades desse óleo. E se você entrar pelo Clube Diamante, se apaixonar pelos óleos e entrar para o plano de fidelidade, se você entrar esse mês e ainda comprar 100 pontos em óleo no mês seguinte, a gente está em março, abril e maio, você ganha 25 pontos em óleo para você trocar por algum óleo grátis. Só para você ter uma noção, você ganharia no mês seguinte uma lavanda de 15 ml. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou abrir agora para pergunta. Vamos lá. Ficou com alguma dúvida, Ana Paula, Vanice? Não, não. Vamos deixar a Van, porque parece que ela vai precisar sair às 9, né? Se ela quiser perguntar. Vanice, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu tenho produzido para uso próprio, tá? Não é para venda, é para uso próprio, vela. E eu tenho usado óleos essenciais nas minhas velas. Eu poderia usar os óleos do doTERRA nas minhas velas? Então, o que eu aprendi fazendo um curso até da própria doTERRA é que quando a gente usa o fogo, né, aquece muito o óleo, a gente perde algumas propriedades dele. Sim, eu sei que tem óleos que são específicos para velas, né? E aí, por isso que eu queria saber se o doTERRA eu poderia utilizar, porque exatamente as velas, quando eu utilizo o óleo, dependendo do tipo de extração, ele vai perder a sua potência quando você aquece. Ele perde alguns compostos químicos que se perdem. Tanto, por exemplo, a gente pode usar os óleos na culinária. Mas por exemplo, eu quero usar o orégano, por exemplo. Eu fiz lá uma macarronada, eu quero botar e é sempre você pega o palitinho e toca, porque se você botar uma gota, é arriscado estragar essa macarronada de tão forte e concentrado. Aí eu peço para a pessoa desligar o fogo, né? Porque já está ali quente. Você encosta, porque os óleos, se você aquecer, o que eu entendi, né, estudando, é que se você aquecer, você perde algumas propriedades. Então, se você quer usar para fins terapêuticos, o ideal não é aquecer. Eu acho que é o mesmo princípio do azeite, né? Do azeite, se você fritar o azeite, ele já não vai fazer bem para a saúde, né? Mas a minha dúvida é se você usar na vela, se faz mal. Eu acho que não, né? Mal não, eu acho que talvez não faça mal, mas pode ser que ele perca o princípio ativo, que é a terapia, né? Para uso terapêutico. Que o óleo traria. Eu sei que perde. O seu objetivo era fim terapêutico com a vela, Vanice? Sim, eu tenho algumas velas que são feitas só com essência, então elas não têm fins terapêuticos, é só para perfumar o ambiente. E eu faço vela com óleo de alecrim, que é com fim terapêutico. Eu, às vezes, coloco no meu banheiro para eu tomar banho com a vela acesa. Então, eu utilizo da luz da vela, né? Porque aí eu não acendo a luz do meu banheiro. Eu acendo só a vela e eu uso da luz da vela e do aroma do óleo essencial. Pri, se você me permite, o que eu sei sobre vela e óleo, o que acontece é que você não vai ter todas as propriedades. Mas você vai ter aquilo mais ou menos que você falou. Algumas propriedades você vai continuar tendo. Eu mantenho. Mantém, porque são muitas propriedades em cada planta, muitas. Então você vai perder algumas que são realmente sensíveis ao calor e outras você vai manter. Então, se você está fazendo o uso
Muitas vezes, assim como você falou, ideia maravilhosa, né? Que eu até já tô querendo. Vela no banheiro, olha que maravilhosa! Eu nunca tinha pensado nisso, porque o que acontece, vou dar até um exemplo, acho que a Pri também faz, a gente coloca muito óleo no chão do banheiro, para quem não tem a banheira, né? Coloca no piso, mas a gente propositalmente deixa a água cair já quentinha, né? Tem que ser para poder ajudar a subir um pouco e difundir esse vapor. E a vela, ela também vai atuar dessa forma. E a vela, se a gente pegar na vela, nem toda a vela esquenta por inteiro, né, Vanice? Sim. Você que é mais conhecedora. A gente não esquenta a vela por inteiro, né? Tem uma parte dela que está quente, mas nem toda ela está quente. Sim. Então, o que eu sei das pessoas que fazem uso com vela é que elas continuam tendo muitos benefícios, mas a gente não garante nem todos, nem quais são aqueles que são mais sensíveis, tá? Ah, legal. E uma outra dúvida que eu tenho, eu não sei se eu perdi na explicação, se foi falado ou não, peço até desculpa, Priscila. Eu fazendo o cadastro, eu tenho alguma obrigatoriedade mensal de compra? Não, Não. não tem. Só se você entrar no programa de lealdade, mas também não tem mínimo, entendeu? A vantagem do Entendi. programa é que tudo que você compra acumula pontos. E é tão bom trocar por produtos de graça, mas não tem mínimo. Tá. Não, eu vou conversar com a Ana depois, mas talvez o meu interesse seria só o cliente mesmo para consumo, para eu continuar consumindo dessa forma, entendeu? Tá certo. Você então Legal, já obrigada. usa os olhos, né? Uso. Tá. Para massagem, né? Às vezes é massagem em locais específicos, em pontos de tensão. Por isso que eu me interessei bastante pelo. Eu já conhecia o doTERRA, né? Nunca adquiri nenhum produto, mas já conhecia os óleos, a gama de óleos que vocês têm. Mas não sabia como que funcionava o cadastramento, as vendas e tudo mais. Tá bom. Tá bom, então tá. Aí conversa com a Obrigada. Ana, a Claudinha ajuda vocês e aí a gente vai se falando. Obrigada, pessoal. Perfeito, obrigada. Obrigada, amor. Obrigada, Pri. A gente se fala. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.